Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre a independência da América Inglesa, parte 2. E para falar sobre esse assunto, eu vou resgatar o final da aula 1, onde nós falávamos sobre a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos é uma guerra imperialista. Nós temos então a Inglaterra vencendo esta guerra, porém a um custo muito alto. Ela gastou muito nessa guerra, causando um déficit econômico. Para sanar esse problema econômico, ela vai criar impostos e vai cobrar esses impostos lá da colônia. Importante dizer que esta cobrança exagerada de impostos da colônia será o gatilho para o processo de independência. A primeira lei ou taxa ou impostos é a lei do açúcar. Essa dizia o seguinte, que todas as importações seriam taxadas, em especial o açúcar. Já a lei do selo dizia o seguinte, que todos os papéis que circulassem na colônia deveriam ter um selo britânico. Papéis como jornais, revistas, livros. Já a lei do chá, ela dizia o seguinte, o monopólio do chá deveria ser da Companhia das Índias Orientais, que é uma empresa britânica. Essa cobrança de impostos aí gerou muitas revoltas na colônia. Uma das revoltas ou dos protestos mais conhecidos foi a festa do chá de Boston. Este protesto foi o seguinte: os colonos se fantasiaram de indígenas e invadiram um navio que estava ancorado no porto de Boston. E lá eles jogaram todo o carregamento de chá no mar. A metrópole, quando soube, teve uma reação muito forte. Ela exigiu um pagamento de indenização, fechou o porto de Boston, proibindo o comércio triangular e colocou soldados ingleses cercando a cidade. A reação dos colonos diante dessas leis ditas aí intoleráveis, né? Eles vão chamar isso de intolerável, porque botar soldados dentro da cidade, fechar o porto, para eles foi demais. Eles fizeram o primeiro Congresso da Filadélfia, isso lá em 1774. Esse congresso não tinha caráter separatista, ou seja, eles não queriam se separar da metrópole. Eles só gostariam que a situação voltasse a ser como era antes. Como era antes? Antes não tinha tantas taxas, o pacto colonial era mais fraco, o que permitia o comércio triangular, e eles desejavam também uma participação política na colônia. Eles vão escolher alguns representantes e vão mandar lá para a metrópole, a Inglaterra, para conversar com o parlamento. Esses representantes vão sequer ser recebidos, o parlamento vai ignorá-los. Eles vão tomar chá de cadeira. E quando eles retornam para a colônia, eles vão fazer o segundo Congresso da Filadélfia. Nesse a coisa muda de figura, porque o objetivo desse é a independência. Eles estão muito chateados, porque o parlamento sequer recebeu eles. Então, eles neste congresso, nós já temos Thomas Jefferson redigindo aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos, com influência iluminista. Um detalhe importante: a Inglaterra não aceitou essa declaração de independência e mandou soldados, portanto, declarou guerra. Importante dizer que a colônia não tinha exército, era proibido ter armas. Então, eles vão convidar os inimigos da Inglaterra para ajudar nessa luta. Primeiro, eles convidam a Espanha, e por que que a Espanha aceita? Vou ter que te lembrar lá do Tratado de Tordesilhas, que tinha dividido o mundo conhecido e desconhecido entre Portugal e Espanha. As terras aonde estão as 13 colônias era território da Espanha, então ela aceita ajudar por pura vingança. Já a França também aceita ajudar por vingança, porque ela perdeu a Guerra dos Sete Anos e ficou muito chateada. Ela vai sim querer vingança. E os Países Baixos também não gostam das 13 colônias, ou melhor, não gostam da metrópole, porque a metrópole, que é a Inglaterra, está fazendo comércio no lugar deles, competindo com eles por causa da Companhia das Índias Orientais. Então, eu tenho Espanha, França, Países Baixos acompanhando e apoiando secretamente os rebeldes.
No primeiro momento, porque num segundo momento a França escancara, ela vai ajudar sim abertamente, vai mandar, soldados, navios com bandeira, bandinha e bora lá para cima. Esta ideia aí vai gerar o que nós chamamos de independência, porque no dia 4 de julho de 1776, oficialmente, eles são independentes, porém, ainda vão ter que discutir isso num acordo. Este acordo se chama Tratado de Paris. Lembre que um tratado é sempre para evitar uma guerra ou para pôr fim a uma delas, uma guerra, né? Neste caso aqui, a guerra já aconteceu, então eu vou pôr fim a esta guerra. De que maneira? Aí a Inglaterra tem que reconhecer a independência dos Estados Unidos. E é isso que ela faz em 1783. Aí nós temos a Constituição. Então, eu fiz a independência, tenho um tratado e o reconhecimento, e agora eu preciso fazer leis, tá? A Constituição é um conjunto de leis, ela é liberal e iluminista. Ela é república presidencialista e o primeiro presidente, George Washington. Um detalhe bem importante, presta bem atenção. Se ela é iluminista e prega liberdade e igualdade, tem uma contradição nessa Constituição, porque perceba, o voto é censitário, está censurando alguém. Quem que esse voto está censurando? A mulher, está censurando o indígena, está censurando o negro, inclusive mantém a escravidão, e está censurando também as pessoas de baixa renda. Ou seja, iluminista, iluminista é só no papel, porque na prática essa contradição aí fica difícil, né? Aí nós temos as correntes políticas. Isso é bem importante, porque essas correntes políticas permeiam a política até os dias de hoje. Eu tenho os republicanos, que são liderados aí por Thomas Jefferson, aquele que tinha redigido a Declaração de Independência, e para eles, veja só que interessante, o Estado deveria ser fracionado, né? Então a gente tem aí uma federação federalista, mas o detalhe está no seguinte: para os estados tinha autonomia, uma autonomia grande, e o poder central era praticamente simbólico. O maior poder aí ficava com a autonomia dos estados. Já para os democratas, federalistas também, né? Mas sob o comando de George Washington, aquele que tinha sido o primeiro presidente, eles defendiam um governo central bem forte, mas também davam bastante autonomia para as questões regionais. A diferença entre eles é o poder central. Para os republicanos, o poder central ele é mais simbólico. Para os democratas, o governo central é muito forte. E é isso, pessoal. Mas eu gostaria ainda de falar uma curiosidade. A curiosidade que eu gostaria de falar é sobre a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade ela foi doada pela França no centenário da independência dos Estados Unidos. Eles mandaram isso como um presente. E ela é toda cheia de símbolos. É importante dizer que tem símbolo maçom, tem símbolo iluminista, a ideia da tocha, né, de iluminar as ideias, ela carrega as leis também, que isso é bem iluminista. E é isso. Falou, valeu? Falou, valeu. Até mais.